Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o programa Retrato Público, o programa que trata da trajetória dos vereadores e também de personalidades importantes para Santa Maria. Neste programa, estamos recebendo o atual presidente da CACISM, Andrei Nunes. Andrei, agradecemos muito a sua presença aqui na TV Câmara para falar um pouco da atuação da CACISM e a importância dessa entidade representativa para a cidade. Vamos lá, obrigado pelo convite, Camila, obrigado por estar aqui, agradecer a Câmara de Vereadores, enfim, o teu convite. Bom, a história já fala, né, Camila, são 128 anos, né, de existência, né, da nossa CACISM, de um legado, assim, muito grande para a nossa cidade, né, e eu digo, a responsabilidade é muito grande de estar presidindo uma entidade como esta, né, e desenvolver um papel, tentar fazer um papel que melhore a atmosfera de quem empreende, das empresas que tem em Santa Maria, enfim, deixar uma atmosfera melhor e batalhar por isso, né? Então, acho que isso é o mais importante. E ao mesmo tempo, eu digo que é o mais gratificante também, porque é interessante nós termos convicção do que nós estamos fazendo para que nós consigamos, né, pleitear por mínimo que seja, né, algo que deixe favorável, torno a dizer, a atmosfera do empreendedorismo em nossa Santa Maria, né? Então, esse legado da CACISM, ele vem, desde então, em cima disso, né? Tentar melhorar a posição e a atmosfera para empreender em Santa Maria, né? Então, defender o setor produtivo no sentido de que melhores estradas, um distrito industrial pujante, enfim, batalhar por atrativos econômicos, tornar a nossa cidade, ajudar a tornar a nossa cidade atrativa para investimentos. É nesse sentido que a CACISM atua, né, e defendendo sempre o seu associado e buscando tentar ter esse entrosamento, né, e ao mesmo tempo melhorar a sociedade que a gente vive, né? Acho que isso é o mais importante. No momento que tu batalha pelos empresários ou por uma classe, naturalmente essa batalha ela vai atingir a nossa sociedade. E se nós deixarmos a sociedade que a gente vive melhor, já se torna gratificante. Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho da tua história antes da gente entrar nas pautas da CACISM. Quem é Andrei? Onde você nasceu? Como chega a CACISM hoje? Bom, falar de si próprio é fácil, né, Camila? A gente tem, mas eu vou tentar resumir assim de uma forma mais sintética. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina, né? Eu tenho 42 anos, mas tive uma breve passagem por Blumenau. Na verdade, eu me criei em Santa Maria, né? A minha família é daqui, então a gente, enfim, tive toda a minha infância, né? Em toda a minha vida, eu dediquei a Santa Maria, né? Neste momento, no momento, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de empreender, sempre achei esse lado. Eu sou de uma família de funcionários públicos, meu pai é professor universitário, minha irmã é professora universitária, minha mãe é dona de casa, né? E o meu pai, em certo momento da vida dele, ele empreendeu, antes de fazer o concurso público, enfim, ele empreendeu. E ali naquele momento ali eu vi que era o que eu queria, era o que eu gostava, né? E naquele momento meu pai sempre trabalhou com tecnologia, meu pai gosta disso, meu pai vive disso, vive em função de tecnologia, gosta muito disso. E naquele momento nós se desenvolveu em torno de 20 anos atrás, um método, né, que hoje é a minha empresa. Hoje eu trabalho com inventário de estoque, inventário de ativos imobilizados, né? Nossa empresa tem 15 anos. E naquele momento ali o pai, antes de passar num concurso, ele desenvolveu esse método de contagem de estoque, enfim. Eu achei interessante e comecei a participar, né, daquilo ali. E é realmente para o front mesmo. Eu fazia a atividade e eu ia lá para o front mesmo, fazer contagem, enfim. Naquele momento o pai começou enfim, já estava estudando, se formou, né? Se formou não, ele fez o doutorado, perdão, e acabou ingressando na Universidade Federal, que é a Unipampa, hoje o pai é professor lá. E naquele momento eu comecei a tocar a empresa, né?
Ele perguntou para mim se eu queria, e eu disse que achava interessante e comecei a tocar. Desde então, eu começo a tocar essa empresa e vemos há mais de 15 anos já com a empresa, com o CNPJ, atendendo vários clientes no estado, enfim, inclusive fora dele. Então eu vejo que é muito do que eu vivi lá atrás, né, e que o meu pai me mostrou, né? Então hoje é a minha atividade, a gente trabalha com inventário de estoque. Tive passagens por outras empresas, né? Tive uma empresa de publicidade, uma agência de propaganda, que vendi há uns bons anos atrás, né? Então sempre fui uma pessoa ligada a isso, né? E comunicação, trabalhei também no grupo RBS, fui trabalhar na Rádio Atlântida também. Tive passagem pelo setor público também, breve, trabalhei na prefeitura, mas sempre, e aqui inclusive também na Câmara de Vereadores, né? Então, mas sempre com aquela vontade de empreender, né? Sempre com aquela vontade e tendo a empresa sempre tocando, né? Então, de uns 10 anos para cá, eu dediquei toda a força para a empresa, né? E não tenho me arrependido. E aí, Andrei, junto disso, vem a Cassisme, né? Eu quero só te interromper um pouquinho para entender as tuas motivações de empreender e se alguém que está nos assistindo, né, tem vontade de empreender, quais são os principais desafios, principalmente aqui em Santa Maria. Dá uma contextualização breve para nós, por favor. Camila, assim, empreender é algo muito complexo. Esses dias eu estava olhando na internet alguns vídeos, agora que é uma febre de vídeo motivacional, de que não tem que ter dor, que tem que persistir, que eu acho que a gente tem que fazer um filtro. Mas eu vi alguém falando que o empresário ele não tem o direito de errar, né? Quando a gente vê empresários que recomeçam, que quebram, mas de qualquer forma o empresário não pode errar. Então, o que eu digo? A atmosfera no Brasil para empreender, não preciso dizer porque é clichê, né? As pessoas, porque é altos impostos, porque é difícil, a economia é complicada, não existe segurança jurídica para empreender, é uma série de fatores. O que eu vejo é um Brasil grande, um Brasil com muita oportunidade, um país com dimensões continentais, né? E que se tu tem um produto bom, esse produto ele vai vingar. Se tu tem um serviço bom, tu vai prestar esse serviço, né? O que eu vejo é que às vezes as pessoas acham, Camila, que é fácil, né? E que é muito tranquilo. Tu vê só o lado bom, né? Tu vê, às vezes, a pessoa falando da sua própria trajetória, como eu estou falando aqui, ou outras pessoas falando, vendo só a parte boa, né? Mas não é. Eu vou dizer que é 70-30. É 70% de transpiração, 70% de esforço, né? E eu diria que, se tu me perguntar o que hoje me trouxe até aqui e que faz com que a minha empresa exista até hoje, né, e próspera, né, que prospere, a persistência. Eu acho que a persistência é algo que ela supera qualquer outro tipo de qualidade, né? A persistência ela supera a pessoa que é mais inteligente, que não é tão ativa no trabalho, ela supera até a própria educação, a própria formação, porque às vezes tu tem uma formação, tu tem uma educação, mas tu não é persistente. O empreendedorismo, tu ter um CNPJ, como diz meu pai, uma porta para a rua, né? Ela exige muita persistência. É algo assim que eu diria que tu tem ter uma capacidade de automotivação, porque ninguém vai acordar e vai te motivar. Tu vai ter que acordar, tu vai ter que te colocar em dia e sair para a luta. Todo o dia. Não existe... mas quando tu atinge ali, talvez o milhão, a coisa fique mais fácil. Não. Toda empresa ela tem altos e baixos. Principalmente num país como a gente vive, né? No qual a gente vive, né? Então, eu diria que a persistência é a mãe de todas. Eu acho que isso aí não tem como não dizer que é persistência. Porque o resto, tu ajusta no conforme o caminho, tu vai ganhando as armas para tu poder lutar, tu vai entendendo, o teu negócio é o melhor laboratório para isso. Então, tu vai tendo riscos calculados. Então, eu acho que a persistência ela vai te levar ao êxito. Não existe para mim outra forma de tu empreender no país.
no Brasil, no antes, mundo, acho. né, da persistência, o que a gente vê assim andando pelas ruas da cidade é que muitos comércios abrem e fecham rapidamente. Seria necessário uma ampla pesquisa de nicho, de mercado, antes de se lançar no empreendedorismo, se propor a oferecer, seja um serviço, seja um produto para o consumidor? O que eu diria para ti, Camila? Sim e não, porque o que acontece? Qual a tua possibilidade de tu ter êxito num produto ou num serviço que ninguém fornece? Muito grande. Se tu vê a necessidade de mercado, é como a minha empresa trabalha em cima de uma necessidade de mercado. Eu, há 15 anos atrás, vendia algo que as pessoas não entendiam o que era, né? E aí, como que tu vai estudar o nicho, se tu vai estudar como fazer, se é algo que não existe, né? Então, eu diria que empreender é muito do feeling, é muito da intuição, né? Claro, se tu vai abrir um negócio e já tem outros no mercado, com certeza tu vai fazer um estudo de mercado. Mas eu vejo que o risco é muito maior. Eu prefiro trabalhar onde não tem concorrência, né? Eu prefiro trabalhar onde eu formo o mercado. Eu vou lá, monto, no caso, tento construir um mercado de inventários de ativo imobilizado, tento construir um mercado de inventário de estoque. Eu prefiro trabalhar dessa forma do que com concorrência, né? Eu tenho concorrentes, claro, mas são poucos. Então, eu vejo que às vezes é muito na intuição e muito no feeling. E eu torno a dizer, sabe, Camila, as pessoas acham que não precisa trabalhar, as pessoas acham que é pouco trabalho, as pessoas acham que vão ter seu final de semana, as pessoas acham que empreender é ter o feriado para ir para a praia no final de semana. Não existe isso. Eu até hoje eu trabalho de domingo a domingo, não tem muito o que escolher, né? E isso, Camila, exige muita convicção. Tu tem que estar muito, mas muito ligado ao teu negócio para tu poder aguentar, né? Porque vai ter períodos de arrebentação, vai ter períodos de bonança, vai ter todo tipo de período do teu negócio. Mas conforme tu cresce, o teu período conturbado, a tua baixa, ela é muito mais acentuado do que tu estava atrás quando tu era menor. E tu tem que ter um estofo mental, né? Um estofo mental forte para aguentar isso. Eu acho que hoje seria o maior desafio, porque tu, cheio de problemas, né? Não problemas, mas tem que resolver problema, né? O empresário, ele é uma pessoa que tem que ter capacidade de resolver problemas, né? Não adianta, tu tem que ter a naturalidade de resolver os problemas. E se tu não tá com o estofo mental adequado para isso, tu não aguenta. Isso é uma coisa que tu tem que te preparando. Claro, o teu negócio, vamos dizer assim, te propicia isso? Sim, mas tu não consegue fazer um estudo disso ou mensurar esse abalo psicológico que tu tem, né? Então, é muito difícil, é dormir pouco, é acordar cheio de preocupação, é não ter final de semana, é abrir mão de conviver com a tua família. Eu digo isso para aquela pessoa que quer performar, né? Aquela pessoa que quer realmente fazer diferença no negócio dele, né? Agora, claro, se tu quer ter uma vida mais tranquila, que até existe nicho de negócio que tu consegue, mas eu vejo que o objetivo de um negócio é crescer, né? E se ele não cresce, o teu risco de quebrar é muito alto. Então, estou bem aqui, vou seguir por aqui, vou manter o que para mim, não existe manter o que eu tenho. Vou seguir por aqui porque é mais tranquilo. Também não existe isso aqui porque é mais tranquilo. Eu vejo que a empresa ela tem que crescer e que tu tem que dar o máximo da tua performance para poder entregar, né? Então, é assim que eu penso, né? Andrei, tu falou desse perfil do empreendedor de superar desafios, de estar pronto para resolver problemas. Logo que tu entrou na Cassisme, né, como presidente da Cassisme no ano passado, teve um grande revés aí para a cidade, que foi a enchente, né, que assolou aí o Rio Grande do Sul inteiro, e tu teve que ter um protagonismo frente a esse problema, né, chamando então uma coletiva da imprensa para que as pessoas ficassem tranquilas que não iria faltar suprimentos na cidade. Eu lembro que foi um momento de bastante angústia, né, para as pessoas que moravam aqui, porque existia a possibilidade da gente ficar desabastecido em função da queda das pontes, né? Enfim, conta um pouquinho para nós dessa tua experiência logo quando tu chegou. Bom, Camila, aquele momento ali, Santa Maria foi uma das primeiras a ter a chuva, né? Eu me lembro que na fronteira não teve tanto dano, assim, Uruguaiana, enfim, Alegrete. Santa Maria foi a primeira que desceu chuva mesmo.
Eu lembro que naquele momento ali a gente não sabia qual a gravidade, né? Naquele momento. Vinha muita chuva, se eu não me engano foram 300 milímetros num dia, algo nesse sentido, né? E começou a ter problemas, né? E à medida que aquilo foi avançando no estado em direção à capital, a gente foi vendo que era uma catástrofe. E que, de certa forma, Santa Maria não estava sendo atingida como as outras regiões, né? Mas, de qualquer forma, a gente, como não sabia, começou, enfim, na imprensa, ter notícias de que as pessoas estavam nos mercados comprando em excesso, água principalmente, né? Houve a imprensa noticiando que também existia filas em postos de gasolina, que as pessoas estavam com medo que faltasse combustível, né? Então, naquele momento, nós tivemos uma reunião, até nós estávamos numa reunião na prefeitura, e se eu não me engano, quem estava conduzindo era o Rodrigo, ele era vice-prefeito, né? Inclusive ex-presidente da CACISP, né? O Rodrigo estava conduzindo aquela reunião e começou a surgir essas informações na reunião, né? E aí, naquele momento ali, nós sentamos com o Sindigêneros, foi pelo Sindigêneros, através do Gilberto Cremonesi, que é o presidente do Sindigêneros, e o Eduardo Stangerlin, que também participa. Por bem, achamos, e eles por sugestão também, convocar uma coletiva de imprensa na CACISB, né? Chamar a imprensa e explicar que não iria faltar gêneros alimentícios, né? Água, enfim, e também naquele momento eu acionei o Sindicato dos Transportadores de Carga e perguntei também se ia faltar combustível. Ele, não vai faltar, porque vinha por linha férrea e de certa forma estava cruzando carros na 158 na Serra, né? Então o desabastecimento não ocorreria, né? Então, naquele momento, né, nós convocamos uma coletiva, né, com outras entidades também. CDL participou, Espaço Contábil, Sindigêneros, Sindissama, teve várias entidades ali, de certa forma, co-irmãs ligadas à CACISM, e convocamos aquela coletiva de imprensa e explicamos. Fizemos uma carta, essa carta viralizou, teve, se eu não me engano, foram 30 mil compartilhamentos, algo nesse sentido, e que explicou para a população que se seguisse naquele pé seguindo aquele consumo, realmente ia faltar, porque mesmo que estivesse tendo um fornecimento normal, iria faltar, porque as pessoas estavam comprando demais. Então, aquilo ali foi algo que eu sinceramente, Camila, eu nunca fiz, né? Uma situação totalmente sui generis, né? E que a gente teve que colocar. E depois, sim, a CACISM tentou desenvolver um papel no sentido do setor produtivo com as autoridades, no sentido de que existiam carretas que estavam vindo com suprimentos via 158 e a gente tinha um canal reto com a PRF para a liberação dessas carretas, dos caminhões, enfim, com suprimentos, que não era só para Santa Maria, né, Camila? Eram para a região toda, né? Então a gente começou a fazer essa interlocução através do setor produtivo, através dos Sindigêneros, né? E a gente começou a fazer esse meio campo, assim como ajudar as pessoas que estavam necessitadas, né? Santa Maria, eu digo ali, naquele momento, ela foi minimamente atingida em relação a Vale dos Sinos, em relação a Vale do Taquari. Isso aí, para mim, eu digo, nós somos privilegiados, tivemos perdas, óbvio, tivemos perda de vida, infelizmente, mas perto do que os irmãos lá da região metropolitana e região do Vale do Taquari sofreram, nós fomos muito pouco impactados, né? Então, mas de qualquer forma a gente estava meio que ilhados, né? Então isso foi algo que complicou. Aqui na Quarta Colônia também a gente tentou ajudar com suprimentos e de certa forma foi um momento ali de ajuda mútua para aprender. Eu acho que toda situação complicada ela traz um aprendizado, né? Isso vale para dentro do negócio também. O período de queda de gráfico é o período que tu mais aprende dentro de uma empresa ou na vida da gente, né? O período de dificuldade. Quando tu sai desse período, tu tira lições para melhorar o andamento, né? Então, naquele momento ali, nós fizemos da CACISM, nós da diretoria, enfim, conselho, fizemos o que nós achamos que nós deveríamos ter feito, né? E acho que isso é importante, ter a convicção do que tu está fazendo. E realmente eu acho que impactou positivamente a sociedade naquele momento.
Andrei, uma pauta que vem desde aquela época que eu falei foi a queda da ponte, né, ali sobre o Arroio Grande, né, que até hoje está de forma improvisada com as pontes do Exército, e também avançando a duplicação da 287. É uma pauta que a CACISM também tem encabeçado. Aqui na Câmara nós temos uma comissão de vereadores que está tratando sobre isso, e recentemente a CACISM fez uma reunião com um representante do Estado, o secretário Capelupi, né, secretário de Reconstrução. Quais são as notícias que nós temos? A população pode ficar esperançosa dessa duplicação, né? Nos dá um contexto aí. Bom, Camila, esse assunto ele é extenso, eu vou tentar resumir ele. A CACISM ela vem numa atuação com a 287 desde o ano passado, no início do ano passado. Tivemos reunião onde tivemos 2 reuniões com o vice-governador, nós tivemos algumas reuniões com o secretário de agora hoje Reconstrução, na época Parcerias Públicas, né, que é o Capelupi. Tivemos algumas reuniões com o Beto Fantinel, sempre no governo do estado. Tivemos várias reuniões com a SACIR, né. Então, naquele momento do ano passado. Agora, as últimas 2 reuniões que a gente teve, e aí é importante salientar o diálogo, acho que isso é importante, tá, Camila? Tivemos uma reunião, viemos tendo reunião com esses entes. Naquele momento nós achávamos que a duplicação era tema, mas a gente via a questão das condições da rodovia, que elas eram precárias para uma rodovia pedagiada, então nós começamos a cobrar outro tipo de melhora, que é a questão da própria melhora da via, segurança e trafegabilidade, fila em pedágio, pare e siga. Começamos a ter um olhar diferenciado para o negócio, para 287. Pô, mas tem muita coisa errada, né? E a gente começou a fazer relatórios, enfim. E naquele momento nós estávamos cobrando, veio a enchente, né? Aí destruiu a rodovia e aí não, né? Por questões óbvias a gente recolheu. Bom, começamos novamente esse diálogo. No início agora uns 2, 3 meses atrás, fizemos uma reunião entre a GERGS, Ministério Público Estadual, e SACIR, né, junto com outros sindicatos transportadores de cargas, sindicatos transportadores de passageiros, enfim, onde nós trouxemos uma pauta, novamente, pare e siga, fila em pedágio, a questão da ponte, duplicação, né, mas também esses 5 desvios que tem até Porto Alegre, que oferecem muito risco. Então, já faz mais de ano que nós estamos com esses desvios e com essa ponte. Eu vejo que a ponte ela tem problema, mas a ponte ela flui, né? Então, hoje o que está acontecendo? Hoje, relatos de usuários que estão demorando 5 horas e meia para chegar em Porto Alegre. Isso não pode, né, Camila? É contraproducente, é algo que não é válido para a nossa região, né? Então, nessas reuniões, nessa penúltima reunião, se comprometeram em tentar melhorar isso enfim, pare e siga, fila em pedágio, para que minimize o custo, né, o custo de tempo, né, até Porto Alegre. Santa Maria tem que ter um acesso a Porto Alegre da forma mais rápida possível, né? Então, não podemos. E aí isso vai acarretando, impacta diretamente o setor produtivo. Nós estamos falando de que os transportadores eles não estão conseguindo fazer o cumprimento do horário, entendeu? Então, tem caminhões que estão pousando em Candelária, pousando em Agudo, entende? Que não tem estrutura para isso, né? Em função do tempo, né? Sem contar o custo, que impacta diretamente no produto aqui em Santa Maria e região, né? Então, essa penúltima reunião foi tratado isso. Na última, nós tivemos uma reunião com o secretário Capelupi, Beto Fantinel, o prefeito municipal, Rodrigo, também estava junto, e também esses mesmos atores das outras reuniões do setor produtivo, onde foi tratado todos os problemas novamente, né? Mas de uma forma mais aguda, né? Então, marcamos uma reunião de feedback em agosto, provavelmente vai ter com esses mesmos atores, para ver o que a gente pode fazer, né? Eu quero dizer o seguinte, Camila, nós não somos contra a obra, nós não somos contra nenhuma melhoria, né? Mas a gente entende que do jeito que está é complicado. Nós não podemos ter 5, 6 desvios até Porto Alegre, não podemos estar com uma ponte provisória 1 ano e 2, 3 meses, eu acho que está mais ou menos a ponte, sem previsão alguma, né? Hoje o governo, a notícia que você tem é que o projeto foi devolvido, né, para fazer algumas alterações e vai ser reenviado para o governo. Isso não pode acontecer, né? Então, né, dessa forma. E a gente entende também certas pautas, entende que na enchente houve uma destruição, aquela coisa toda, mas tem que melhorar, né?
a gente é penalizado diuturnamente com essa estrada. É a principal via Porto Alegre, né? E o setor produtivo que está desviando pela 290, ele tem custo, né? São 60 quilômetros a mais. Então, é complicado, né? É uma luta que a gente vem tentando, né? Através do diálogo e a gente vai começando a entender que talvez a gente tenha que tomar outras atitudes para que a coisa comece a andar de uma forma mais rápida, né? Uma pressão mais, enfim, mais aguda, algo que realmente dê impacto, né? Porque nós não vemos essa agilidade que a gente precisa, né? Infelizmente, né? E bom que outros atores começam a entrar também, a Câmara de Vereadores, através da comissão, né, da 287, o presidente Marcelo, enfim, o vereador Marcelo, e que vem também nos juntando pelo tema, né? Acho que cada um fazendo a sua parte, né? Eu sempre digo, a Cassism, ela não é um poder instituído, ela é a sociedade civil organizada. Nós temos um limite, não tem de cobrança. Nós não somos uma esfera política, enfim, de poder, mas a gente está tentando cobrar dentro da nossa normalidade do que a gente julga que seja factual. A gente precisa da melhoria da 287, isso é uma unanimidade. Se perguntar 10 em cada 10 pessoas, se perguntar na rua, vão dizer, não, está ruim, né? Então, acho que isso é importante salientar e essa é uma das pautas grandes da Cassism. Andrei, nós estamos quase terminando o nosso tempo aqui, nosso programa, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre a FEISMA, que não acontece desde 2019. Qual é o entrave, né? Era uma feira muito importante para Santa Maria, que movimentava a economia, também vinham pessoas de fora para participar dessa feira. Como é que está essa situação, de forma breve, por favor? A FEISMA, nós estamos, você breve, né, nosso tempo, estamos em tratativas com o município. Há avanços, né? A gente está, de certa forma, tentando viabilizar. É importante salientar que o mercado de feira ele mudou muito, né? Depois da pandemia, questão do comportamento das pessoas, uma série de fatores mudaram, né? Hoje, o que a gente vê das feiras é as feiras setoriais sendo... Feira de agro, basicamente, sendo pujantes, sendo construídas, tipo Expo Inter, Expo Direto. E a FEISMA é uma feira multissetorial, então ela tem vamos dizer assim, algumas peculiaridades para realizar ela, né? Então, o custo, de fato, é um custo mais elevado, mas a gente está tentando viabilizar junto à Prefeitura Municipal, enfim, com os parceiros que têm interesse de ajudar e de participar, e acho que vamos tentar, dentro do possível, realizar a feira, sim. Então, vamos canalizar todas as nossas forças para isso. Estamos canalizando todas as nossas forças para isso. Para fechar, Andrei, qual o legado que tu quer deixar para a Cassism e para Santa Maria enquanto presidente da instituição? Pô, pergunta interessante. Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Eu acho que o legado de trabalho. A minha vida ela é pautada de trabalho, né? E o trabalho, ele diz tudo. Ele é a pessoa que trabalha, que tem afinidade com o trabalho, que tem aquela como meta de vida o trabalho. Eu acho que tu acaba deixando um legado consequentemente. E através do trabalho eu quero deixar a atmosfera, torno a dizer, o clima de empreender em Santa Maria melhor. Eu acho que as pessoas, que os empresários se sintam representados, né, pela Cassism e que sintam que alguém está fazendo alguma coisa e de certa forma pleiteando que as coisas melhorem, né? Seja numa estrada, seja no impacto positivo econômico, seja com um problema que seja local, né? Quero que todos contem com a Cassism, inclusive procurem a Cassism para que nós, de certa forma, que se a gente consiga ajudar todos. Eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigada pela sua presença. Conversamos com o presidente da Cassism, Andrei Nunes, que falou um pouco sobre a atuação da entidade e a importância do empreendedorismo, tanto para Santa Maria quanto para a região. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.